Hoje a gente começa com os métodos de resíduos ponderados. Qual que é a grande diferença que a gente tem agora na segunda parte do nosso trimestre? É que agora a gente parte da equação diferencial do problema, beleza? A gente deixa de utilizar o funcional e vamos analisar métodos que utilizam diretamente a equação diferencial. Qual que é a vantagem disso? É que eles acabam sendo mais gerais, tá? Então, no nosso caso específico de mecânica dos sólidos, sempre vai ser mais conveniente usar o funcional para gerar soluções aproximadas. É sempre mais fácil. Mas, se a gente tiver fenômenos diferentes envolvidos, a gente pode não ter um funcional disponível, somente uma equação diferencial. Então, a forma mais genérica possível de gerar um procedimento de solução é partir da equação diferencial. Tá? Qual quer dizer que as soluções vão ser diferentes? Não necessariamente. A gente vai fechar aí nas próximas aulas que a gente consegue partir da equação diferencial, para o caso da mecânica dos sólidos, recuperar um funcional. Depois, como a gente já viu no começo do trimestre, a gente já viu que do funcional a gente também consegue recuperar a equação diferencial. Tá? Então a ideia é dominar esses dois tipos de métodos e a transição entre eles. Então, dado uma equação diferencial, a gente consegue chegar no funcional, dado um funcional, chegar na equação diferencial. Tá? Então, com isso dominado, a gente fica bem treinado para o desenvolvimento e utilização de métodos numéricos. Então, métodos de elementos finitos, métodos de contorno, etc. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é ver aquela noção de resíduo, aquela função resíduo que chegaram a calcular e a até plotar nos trabalhos, nas tarefas sugeridas. Então, essa noção de resíduo vai ser bem importante para o desenvolvimento dos métodos agora, partindo da equação diferencial. Tá? Então, dada a noção de resíduo, vamos apresentar a formulação geral de métodos de resíduos ponderados e na aula de hoje vamos ver dois métodos, seria o método mínimos quadrados e o método da colocação. Beleza? Então vamos nessa. Como problema padrão, vamos utilizar a nossa barra engastada livre. Então, vocês já estão carecas de saber aí, a nossa barra a gente tem o que? Tem lá o movimento dela impedido em x igual a zero. Então, a gente tem uma condição de contorno essencial aqui na esquerda. Então, o em x igual a zero ele é nulo. E lá na direita a gente tem esse carregamento aplicado que vai nos proporcionar a nossa condição de contorno natural. Então a gente tem lá que E vezes a derivada primeira de U em x igual a L é igual a tensão sigma zero. Beleza? Então como a gente deduziu lá a partir tanto do elemento diferencial quanto do cálculo variacional, a gente tem a equação diferencial associada a esse problema. Beleza? Então para solucionar ela de forma exata, a gente tem que encontrar a função U que obedece essa relação, ou seja, o lado esquerdo aqui tem que ser igual a zero em todo o domínio. A solução direta da equação diferencial, ou como a gente colocou no início do trimestre, do problema de valor do contorno, é o que a gente chama aí de formulação forte. Tá? Então a formulação forte é a gente resolver diretamente a equação diferencial e suas condições de contorno dentro do domínio. Só que, como a gente está gerando soluções aproximadas, se o nosso U barra, que a gente viu lá nas últimas aulas, a gente aproximava lá por vetor φ, aquele somatório de funções vezes coeficientes. Se o nosso U barra não for igual à nossa solução exata, o que vai acontecer? Quando nós colocarmos o U barra na equação diferencial, isso aqui deixa de ser uma igualdade. Tá? Como isso aqui deixa de ser uma igualdade, ou seja, fica diferente de zero, a gente constrói aqui então a função resíduo. Então, resíduo o que é? É o erro que eu estou cometendo em cada ponto do meu domínio. Beleza? Então, como a gente viu
para os casos da barrinha, a gente gerou uma função de aproximação de primeira ordem, que está aqui dada no slide. Se a gente substituir essa equação aqui na equação diferencial, o que vai acontecer? Se eu tirar a derivada segunda de u barra, o que vai dar? Isso aqui dá zero, vezes o meu q de x, que a gente vai chamar lá q0 de x. O meu resíduo vai ser o quê? Q0 vezes x. Então é um resíduo linear aí. O erro que a gente está cometendo é esse aqui. Da mesma forma, para aproximação de segunda ordem, está sendo dada aqui. Se eu substituir ela dentro da minha equação diferencial, eu não tenho, isso não vai ser igual a zero, vai ter um erro. Tá? E o erro vai ser igual ao quê? Se eu tirar a derivada segunda desse cara, vai sobrar só o que aparece desse lado da equação. Desce o 2 para a derivada primeira, depois da derivada segunda some o x. Então vai ficar esse termo constante, que é negativo, mais o Q0 vezes x. Então a gente tem também um resíduo. Então notem que se a nossa solução aproximada não for a solução exata, a gente sempre tem um resíduo no nosso domínio. Então a gente está cometendo um erro e esse erro é expresso por essa função r de x. Tá? Então o que os métodos de resíduos ponderados fazem? Eles calculam C, ou seja, os coeficientes da nossa aproximação, lembrando que o barra lá é φ vezes C, ele calcula os coeficientes C, minimizando a função resíduo de alguma forma. O que difere os métodos de resíduos ponderados é o critério ou métrica que eu uso para fazer essa minimização. Tá? Então, como eu minimizo essa função, vai diferenciar os métodos de resíduos ponderados. A formulação geral é dada por essa forma. Então, normalmente, na formulação geral, a gente vai ter o quê? Essas funções W, que são as funções de ponderação. Função peso ou função ponderação. Então, de forma genérica, o nosso método de resíduo ponderado vai gerar um sistema de equações, onde o n aqui é o número de coeficientes que eu tenho que calcular, ou seja, vai gerar n equações, e cada equação é dada por essa forma. Uma maneira de enxergar ela aqui é o quê? Que o método de resíduo ponderado é o que ele faz, ele pondera o erro de forma integral em todo o domínio. E vai ver mais detalhes nos próximos slides para isso ficar mais claro. Opa, estão me ouvindo aí? Opa! Agora sim, professor. Voltou, chefe. Caiu minha conexão aqui. Então, voltando aqui. Então, os métodos de resíduos ponderados vão ser, basicamente, diferentes formas de minimizar nosso resíduo no domínio, modificando o valor de C. Tá? Então, vamos, para ficar mais palpável, vamos ver na prática como cada método desse funciona. Então, o primeiro método de resíduos ponderados seria o método mínimos quadrados. Aí, MMQ. O que ele faz? Ele calcula os resíduos de forma a minimizar a integral. Desculpa, ele calcula os coeficientes C de forma a minimizar o quadrado da função resíduo. Tá? A ideia seria a seguinte: se eu minimizar só o R sem o quadrado, o resíduo pode ser tanto positivo quanto negativo. Então eles podem se compensar e a solução pode não ser muito boa. Então, com o quadrado aqui, ele está minimizando, vamos dizer, a área total do resíduo dentro do domínio. Então, você integra a função no domínio, você teria a área embaixo da curva. Se não tiver o quadrado, essa área pode se cancelar com a área positiva e negativa. Como a gente quer minimizar o resíduo total, vamos minimizar a integral do quadrado do resíduo.
Beleza? Então, nossa função a ser minimizada seria aqui integral para nossa, no caso nossa barrinha, integral de 0 até L do quadrado da função resíduo. Tá? Para aqueles que fizeram otimização no trimestre passado, o que aparece aqui? A única coisa que a gente não conhece dentro dessa integral são os coeficientes C. A gente cai aqui num problema de minimização sem restrições. A gente quer setar os coeficientes C que minimizam essa integral. Tá? Então, lá da otimização, o que a gente viu? Que o gradiente, então, em relação ao C dessa função, tem que ser nulo. Ou, no caso clássico lá de cálculo diferencial integral, a derivada parcial dessa função em relação aos coeficientes tem que ser igual a zero. Beleza? Então, se eu usar aqui as propriedades da derivada parcial da integral, a derivada parcial da integral é igual à integral da derivada parcial. Eu coloquei aqui para dentro. Se eu tirar a derivada parcial de R em relação a C, o que eu vou sobrar? Vai descer esse 2. Vou manter o que está dentro aqui do próprio R, vezes a derivada parcial do R em relação a C. Então, a gente, como 2, essa expressão está sendo igualada a zero, a gente não precisa dele e pode remover. Beleza? Então, basicamente, para a gente conseguir resolver o problema, a gente tem que calcular esses termos aqui. Então, a gente tem a função resíduo, vamos ter que calcular a derivada primeira dela em relação a cada C, colocar dentro dessa integral e resolver a integral. Tá? Qual que é a parte inconveniente desses métodos? Notem que até aqui as condições de contorno essenciais elas são impostas quando a gente escolhe as nossas funções φ. Beleza? Então, as condições de contorno essenciais estão na nossa formulação. Tá ok. As condições de contorno naturais não aparecem na formulação. Então, o inconveniente desse método é que, quando a gente escolhe as funções φ, elas têm que obedecer tanto as condições de contorno naturais como tanto as condições de contorno essenciais como as naturais. Tá? A gente tem um trabalho extra na hora de construir o nosso vetor φ de aproximação. Beleza, então para ficar mais visível como o método funciona, vamos aplicar a nossa barrinha 1D. Tá? Então, a gente tem a barra 1D do começo da apresentação, lá, engaçada na esquerda, livre na direita, com o carregamento aplicado lá em x igual a L. Tá? Então, vamos começar com uma aproximação de segunda ordem. Notem também que, para esse caso, a gente não consegue começar com uma aproximação de primeira ordem. Se a nossa aproximação for de primeira ordem, na hora de gerar a função resíduo, o termo que contém C desapareceria. Então a gente não teria uma solução. A gente tem que começar aqui com... Ela não permite uma aproximação de primeira ordem. Tem que começar aí com um polinômio de segunda ordem, para fazer sentido de equacionamento. Então, beleza. Dada a nossa condição de primeira... a nossa função de aproximação, se eu aplicar a condição de contorno essencial, a gente tem que o C0 é igual a zero. Beleza. Então agora a gente tem que também aplicar a condição de contorno natural. Ou seja, E vezes a derivada primeira da função de aproximação em x igual a L tem que ser igual àquele sigma zero. Então, substituindo essas quantidades aqui, substituindo o x barra ali em L, a gente vai ter o quê? Se o x barra é igual àquilo ali, desculpa, o barra linha, em L vai ser o quê? Ou melhor, o barra vai ser o quê? Vai ser C1 mais 2 vezes C2 vezes L, que é o que aparece aqui. Se a gente isolar C1 nessa equação, a gente chega para a expressão do C1 como função do C2. Tá? Então a gente vai pegar o C1 aqui que nós obtivemos, e vamos colocar na nossa função de aproximação, e a gente obtém lá a forma final da nossa função de aproximação.
Beleza? Então notem aqui que dentro do bar só aparece C2. E é esse cara que a gente vai calcular pela minimização do quadrado do erro. Então vamos pegar o nosso C2, a nossa função de aproximação, e colocar dentro da função resíduo. Se a gente tirar a derivada segunda da nossa função de aproximação, o que vai sobrar? Na primeira derivada sobra essa constante, e desse lado vai sobrar 2 vezes C2 vezes x. Na derivada segunda desaparece tudo que tem no primeiro termo, e no segundo termo sobra só 2 vezes C2, que é o que a gente está substituindo aqui. A nossa função resíduo tem essa cara. Tá? A derivada parcial dela em relação a C2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 vezes EA. Então a gente tem a função resíduo, tem a função ponderador, e é só a gente colocar dentro da integral lá de definição do método. Então aqui a gente tem a derivada parcial do R em relação aqui, no nosso caso, ao C2, que é o 2EA. Temos nossa função resíduo, igualamos a zero. Tá? Então, multiplicando os termos e executando a integração, a gente chega lá que C2 é esse valor. Beleza? Voltando para a nossa função de aproximação, com o valor de C2, a gente calcula C1 e tem lá a expressão final da aproximação. Então esse é o procedimento, basicamente, do que está acontecendo. Então notem que se a gente pegar essa função aproximada que nós calculamos e verificarmos aqui a condição de contorno natural, a gente vê que ela é obedecida. Então, se nós não tivéssemos feito, gerado a função da aproximação forçando a obedecer a condição de contorno natural, isso não aconteceria e a gente estaria resolvendo o problema de forma introduzindo bastante erro na solução. Então aqui só mais um exemplo rápido, agora para o mesmo problema com uma aproximação de terceira ordem. Então, o procedimento é o mesmo. A gente vai aplicar a condição de contorno essencial, vai ver que o C0 é igual a zero. Vamos aplicar a condição de contorno natural, vamos ver lá que o C1 tem essa cara. Tá? Então, pegando a função da aproximação calculada, colocando dentro da função da equação diferencial, obtemos aqui a função resíduo. Para calcular os coeficientes, que precisa? Derivada parcial da função resíduo em relação a C2 e a C3, que é o que está aparecendo aqui nas equações 29 e 30. Tendo esses dois caras, a gente consegue agora formar um sistema de equações. Tá? Então, se vocês notarem, tanto a solução anterior como a solução que a gente tem agora, elas coincidem com a solução do princípio dos trabalhos virtuais, e aqui no caso da aproximação de terceira ordem, como a solução exata é um polinômio de terceira ordem, a solução que a gente gerou pelo método dos mínimos quadrados coincide com a solução analítica do problema de valor de contorno da barra. Então, da mesma forma que a gente tinha lá para HITS ou para o PTV, aqui a gente também recupera a solução analítica desde que a forma da solução aproximada contém os termos que existem na solução analítica. Tá? Então a gente viu aqui que a gente consegue gerar soluções aproximadas partindo da equação diferencial do problema. Notem que não entrou funcional, não entrou nada. Como se fosse um problema puramente matemático aqui. A gente saiu da equação diferencial no começo do exercício e chegou na solução usando o equivalente de segunda e terceira ordem. Beleza? Então essa é a ideia aí do método dos mínimos quadrados. Outro método de resíduos que existe
é o método da colocação. A implementação dele acaba sendo mais simples, acho que de todos. Tá? A ideia é a seguinte: a gente vai fazer o resíduo zerar em n pontos do domínio. Então, por exemplo, se a gente tiver uma função de aproximação com n termos, ou seja, n coeficientes para calcular, o que a gente precisa fazer é escolher n pontos de colocação no domínio. Tá? Cada ponto de colocação vai gerar uma equação. Tá? Como é que eu escolho esses pontos de colocação? Não tem uma regra bem estabelecida para esse tipo de problema. Uniformemente no domínio, ou colocando os pontos em regiões que a gente tem mais interesse, depende aí do que está acontecendo. Então, basicamente, se eu pegar minha função resíduo e substituir a função de aproximação nela, note que a gente tem como incógnita o C e o X fica flutuando. Se eu escolho o ponto X e coloco aqui e resolvo o sistema resultante, a função resíduo vai zerar exatamente nesses pontos de colocação. Então é sempre bom lembrar que nada mais é do que escolher alguns pontos, avaliar as funções resíduos e resolver o sistema resultante. Para ficar um pouco mais formal, assim, a gente pode escrever o método da colocação utilizando aquela notação integral que a gente tinha para a forma geral do método de resíduos ponderados. Para isso, a gente tem que utilizar a função dada de Dirac aqui. Essa função só vai ser diferente de zero, aonde nos pontos de colocação. Tá? Só para dar uma enfeitada, se vocês virem em algum livro, pode aparecer dessa forma. Então, vamos ver como é que a gente resolve na prática. Vamos ver que é bem simples a implementação. Notem, aqui a gente já tem, vamos utilizar uma função de segunda ordem. Lá no exemplo do método mínimos quadrados, a gente calculou lá a formato de U-barra. Então ele tem essa cara aqui para obedecer a tantas condições de contorno essenciais como a natural. Então o método de resíduos ponderados consiste no quê? Pegar essa função, colocar na equação diferencial e gerar a nossa função resíduo. Tá? Então está aqui na equação 35 a nossa função resíduo. Para calcular esse coeficiente C2, como eu tenho um coeficiente, eu preciso escolher um ponto de colocação. Aqui, arbitrariamente, eu escolho que o meu ponto de colocação é igual a L sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir esse ponto x igual a L sobre 2 na minha função resíduo e igualar a zero. Tá? Então, o que está acontecendo aqui na equação 36 é isso. Explicitamente está sendo mostrado na equação 37. Então, eu vou ficar com 2EAC2 mais Q0 vezes x. Só que o x é o meu ponto de colocação, que é L sobre 2 igual a zero. Pego e notem que gerou uma equação onde a minha única incógnita é o C2. Isolando ela, eu tenho aqui uma expressão para C2. Tá? Então, nesse caso aqui, chutando o nosso ponto de colocação como sendo L sobre 2, a gente recupera a solução do método dos mínimos quadrados. Para qualquer outro ponto do domínio que eu escolher, se eu quiser que o meu ponto de colocação fosse, sei lá, L sobre 4, ou 3L sobre 2, eu geraria diferentes soluções. Tá? Então, essa é a ideia do método de colocação. Quais foram os principais resultados desses dois métodos? Assim, a gente consegue gerar soluções aproximadas a partir da equação diferencial. A gente obtém diferentes métodos de resíduos ponderados se a gente utilizar diferentes formas de minimizar nossa função resíduo. Então, nossos coeficientes C vão ser obtidos minimizando essa função. E qual que é a dificuldade que surge aqui? Há um trabalho extra na escolha, na construção das funções φ. Agora a gente tem que também incorporar as condições de contorno naturais na construção de φ. Se a gente não fizer isso, a gente vai perder informação e ter uma solução mais pobre. Beleza? Antes de passar a tarefinha aqui,
A ideia geral assim desses métodos para os nossos problemas que nós estamos resolvendo agora, eles não são muito úteis, tá? Eles vão ser bem úteis assim conceitualmente para a gente enxergar que essa função resíduo existe e a gente consegue calcular os coeficientes C de forma a minimizar o resíduo da nossa solução. E vai ser bem útil para a próxima aula, a gente vai utilizar esse conceito para gerar uns métodos mais úteis de aproximação, que vai ser o método de Galerkin, e postular aqui a forma fraca de solução do problema. Formulação fraca do problema do valor de controle. Tá? Então, para treinar aqui esses dois métodos, dá para pegar aqui, por exemplo, solucionar o problema para funções de segunda ordem, como a gente já tem aqui para MMQ e para colocação. Para a colocação, podia escolher outros dois pontos e plotar a função resíduo em relação a x. Daí vocês vão ver, o mais legal aqui é ver que o resíduo zera nos pontos de colocação que a gente escolheu. Ao contrário do MMQ, que vai zerar de acordo com o problema. Beleza? Isso aqui é útil para, eventualmente, se um dia se for usar mais da colocação, se algum ponto, se tiver um interesse especial em alguma região do domínio, vocês podem concentrar ou colocar mais pontos de colocação nessa região. Então, por exemplo, nessa barrinha, a gente vai ter interesse onde ocorre a tensão máxima. Então, a ideia é colocar ponto de colocação onde a gente tem a tensão, os maiores valores de tensão, de forma a melhor aproximar a solução desses pontos de interesse. Beleza? Então, vamos encerrar a parte expositiva da aula e abrir para tirar dúvidas.